Bom dia a todos e a todas. Hoje, 13 de novembro, nós vamos começar uma nova fase dos nossos áudios, né? Uma fase que vai ser dedicada à Bhagavad Gita, que a gente sabe, além de ser o nosso principal livro, né? Que é o livro que Srila Prabhupada, que é o fundador e mestre do movimento Hare Krishna, pediu que lêssemos diariamente. Bhagavad Gita é um livro que todas as escolas hinduístas concordam e consideram que a explanação mais perfeita da essência de todo o conhecimento que a gente pode encontrar na literatura védica, né? E os Vedas, como nós sabemos, né, são os textos sagrados que são tidos como a fonte original de toda a gama de conhecimento, não apenas o conhecimento, diríamos assim, transcendental, que direciona uma pessoa à autorrealização espiritual, mas todo tipo de conhecimento, sociologia, política, cosmologia, medicina, astrologia, enfim, tudo o que os seres humanos precisam para viver nesse mundo de modo progressivo, né? E a gente não pode nem imaginar qualquer ramo de conhecimento, ou material ou espiritual, que não esteja nos Vedas, que não seja apresentado nos Vedas de forma primorosa, né? Porque os Vedas são muito vastos e tudo está lá dentro. E o ponto importante que a gente deve ressaltar, que precisa ficar muito claro, é que a origem do conhecimento védico não é uma origem duvidosa, ou não é um conhecimento que está sujeito às falhas humanas, né? Ou seja, a origem dos Vedas é considerada divina. O termo técnico é Apaurushaya, que é um conhecimento que transcende o limite do alcance dos nossos sentidos materiais, da nossa mente, do nosso intelecto. Inclusive, quanto a esse ponto, no ano de 69, em Londres, uma vez Srila Prabhupada deu uma palestra muito elucidativa e ele explicou que todo ser corporificado, ele necessariamente é incapaz de obter um conhecimento perfeito, até um conhecimento material perfeito, quer dizer, conhecimento espiritual. E por que isso? Porque toda alma corporificada está sujeita à influência de Maya, que é a energia material, né? E sob a influência de Maya, o ser corporificado necessariamente está sujeito a 4 tipos de defeitos. A sua mente e mesmo o seu intelecto, por exemplo, esse é o primeiro defeito que Prabhupada explica, se ilude com muita facilidade. Nós sabemos disso. A ilusão número 1 é a ilusão da gente pensar que nós somos essa máquina biológica, né? O corpo material, que na verdade não passa de um revestimento do eu verdadeiro, mas por ilusão a gente acredita que é o corpo e esquece que somos almas espirituais, né? Então, repetindo, o nosso primeiro defeito é a propensão de nos iludir, por isso nós somos contraditórios por natureza, por isso nós sabotamos a nós mesmos, a gente faz coisa que não queria fazer, fala coisas indevidas, então a gente é incoerente mesmo, e possivelmente devido a essa ilusão, né? A gente tem vários conflitos internos, então somos, como eu disse, contraditórios. E o segundo defeito nosso, que está interligado ao primeiro, aliás, os 4 defeitos estão interligados, é que a gente não sabe se comportar devidamente, ou seja, a gente tem uma tendência muito forte de errar, de cometer erros. E nessa palestra de Prabhupada que eu mencionei em Londres, ele mesmo dá um exemplo de um erro fatal de Mahatma Gandhi, que ele tinha sido avisado por um amigo que ele não deveria comparecer a tal lugar, a tal encontro, porque esse amigo havia ouvido rumores, né, que queriam matá-lo, mas ainda assim Mahatma Gandhi foi assassinado. Então, errar é um dos nossos grandes defeitos. Acho que ninguém tem dúvida disso, por isso tem o dito popular, errar é humano, né? Então, além da ilusão e do erro, nosso terceiro defeito, também ligado a tudo que a gente falou, e talvez a origem deles, é o fato de que nossos sentidos de percepção são materiais e por isso são defeituosos, são limitados.
E um bom exemplo disso é que Deus, Ele é Vasudeva, Ele é onipenetrante, Ele está em tudo, mas a gente não consegue vê-lo, não consegue percebê-lo com nossos olhos materiais. Ele também está em nossos corações como a super-alma, e certamente Ele está sempre tentando nos orientar internamente, mas nós não conseguimos ouvi-lo com nossos ouvidos mundanos. Então nossos sentidos são limitados dentro, corporificados. Nós estamos nesse condicionamento. E aí, concluindo esse tema dos 4 defeitos, já falamos de 3, a propensão à ilusão, ao erro e a natureza limitada e defeituosa dos sentidos. Então, finalmente, o 4º defeito é que, devido a assim, nós temos uma tendência forte de satisfazer nossos interesses pessoais, e por isso somos propensos a enganar os outros, enganar as outras pessoas. Não estou dizendo que a gente faz isso o tempo todo, mas é uma propensão, e é exatamente por isso que a gente trava uma luta interna com a gente mesmo, não há como negar que esses 4 defeitos existem mesmo em toda a alma corporificada. Em algumas pessoas, evidentemente, esses condicionamentos se apresentam de forma mais intensa, em outras de forma mais branda, e vai depender do grau de influência que cada um recebe de Maya, dessa energia material. Isso é explicado no Bhagavad Gita, é um tema muito recorrente na Gita, que existem 3 influências, diríamos assim, primárias, que é a ignorância, tamas, a paixão, rajas, e a bondade, sattva. E a ignorância, o tamas, é a influência mais densa, é a influência mais grosseira, e quanto mais uma pessoa fica sob o controle do modo da ignorância, mais ela apresenta esses defeitos, que nós mencionamos, mais ela se torna obscurecida, perdida, iludida, e apresenta uma tendência de executar atividades insensatas e prejudiciais, não só para os outros, mas para ela mesma, Na verdade, uma pessoa no modo da ignorância tem uma tendência muito forte a uma vida pecaminosa, e isso significa dizer que essa pessoa está sempre presa às reações kármicas, e por isso ela sofre muito, Aí depois tem a outra influência, rajas, a paixão, que também é perigosa, porque a paixão faz com que uma pessoa tenha muitos desejos, muitas expectativas, e por isso ela vive assim numa ansiedade muito grande. Ora ela está feliz, ora ela está triste, ora ela está eufórica, ora ela está entusiasmada, depois ela fica deprimida, fica abatida, fica para baixo. Então, na paixão, a pessoa tem alguns bons amigos e alguns grandes inimigos. Aí podemos dizer que a característica da paixão é justamente uma vida de muita dualidade, uma vida de opostos, de altos e baixos, e por isso uma pessoa na paixão também sofre muito, Então, quando uma alma corporificada está sob a influência desses 2 primeiros modos, a ignorância e a paixão, ela vai naturalmente manifestar com mais intensidade 1, 2, 3 ou esses 4 defeitos que mencionamos de uma só vez. Mas o modo da bondade, por sua vez, é a única frequência que é tão refinada que ela realmente nos protege desses defeitos, ou pelo menos ela ameniza esses defeitos, Evidentemente, uma pessoa em bondade pura, ela tá livre completamente desses defeitos. Mas como falávamos, o conhecimento védico, ele não foi apresentado por almas corporificadas, sujeitas a esses efeitos. Não é um conhecimento que foi obtido valendo-se dos sentidos materiais. É um conhecimento transcendental que desceu do mundo espiritual. A fonte é o próprio Senhor Supremo. Essa ideia de uma escritura revelada, Então tem que ficar claro isso, que o conhecimento védico não está sujeito aos 4 defeitos que nós mencionamos. Foi transmitido diretamente pela pessoa suprema, que obviamente é uma fonte transcendental, pura, e é dito que o receptor original desse conhecimento védico foi o primeiro ser vivo. A gente
No primeiro verso do Bhagavatam se explica isso. O Senhor Brahma, o primeiro ser vivo, que existia mesmo antes da criação, ele recebeu no coração dele Tene Brahma Hridaya Adhikava. Ele é o primeiro sábio, ele recebeu esse conhecimento, e nos próprios Vedas a gente encontra essa informação, porque ele é uma personalidade Brahma muito importante. Ele foi dotado de poder por Krishna para dar cabo, diremos assim, à criação do mundo material. Krishna fornece todos os ingredientes, né? Brahma não é Deus, né? Ele é o Deus secundário. Krishna fornece os ingredientes, dá para ele o conhecimento, e aí ele se qualifica, ele é dotado de poder para criar esse mundo. E por que esse mundo material é criado? Porque, segundo os Vedas, o fato dos seres vivos serem eternos e possuírem livre-arbítrio também explica que o mundo material existe eternamente. Sempre almas vieram para esse mundo devido ao mau uso do livre-arbítrio. Então, o mundo é criado e ele é aniquilado periodicamente. Então, Brahma cria esse universo com o propósito de dar uma nova oportunidade às almas que não alcançaram a liberação na criação anterior, né? Aí, depois de cumprir essa missão, Brahma transmite o mesmo conhecimento que ele adquiriu diretamente de Krishna ao sábio Narada Muni. Narada Muni o transmite a Vyasadeva, e Vyasadeva, sim, ele tem uma missão muito importante. Teve a missão de preservar o conhecimento védico através da forma literária, né? Então, a ideia que eu quero passar aqui nesse ponto é que os Vedas são eternos, são atemporais, são infalíveis, são perfeitos em todos os sentidos, embora nos próprios Vedas a gente vai encontrar uma variedade de informações que são consideradas materiais, mas são importantes, que eu já mencionei, sociologia, política, etc. É importante dizer que o propósito último dos Vedas, evidentemente, é apresentar a ciência da autorrealização, é ajudar as pessoas a saírem desse mundo, né? Por isso os Vedas fornecem informações que são muito transcendentais, e por isso existem textos que são muito complexos filosoficamente, muito elevados, e as pessoas não têm facilidade de compreender esses textos mais elevados, né? Porque tem muita gente, especialmente nessa era, que estão sob a influência muito forte da ignorância e da paixão, e eles não vão assimilar conhecimento transcendental. Então, tem uma porção dos Vedas que trata especificamente desse tema, que é a autorrealização, que é o Vedanta Sutra, o Upanishad, alguns Puranas, e só pessoas que estão no modo da bondade, que desenvolveram Sattva-guna, é que podem ler, que podem assimilar, que se atraem por essa literatura. Livros como Upanishads e Vedanta Sutra, por exemplo, são livros que uma pessoa no modo da paixão, no modo da ignorância, não consegue ler, não consegue entender. Aí, considerando tudo isso, há 5.000 anos, né, no início dessa era, Vyasadeva compilou o épico, que é muito famoso, conhecido como Mahabharata. E o Mahabharata é uma compilação que é muito impressionante, um texto muito extenso, que é repleto de histórias, e são histórias tão impressionantes que prendem a atenção de qualquer tipo de pessoa, mesmo pessoas na ignorância e na paixão. Então, como estratégia transcendental, ele compilou o Mahabharata, e aí ele incluiu dentro do Mahabharata a essência do conhecimento védico na forma da Bhagavad Gita, porque ele sabia que as pessoas comuns não iriam se interessar por uma filosofia profunda, mas poderiam ser atraídos através das histórias que são muito fascinantes do Mahabharata, que é a questão da disputa, né, entre as dinastias do Kaurava e Pandava, os Kurus, né? Então, a ideia foi muito inteligente de Vyasadeva, e no momento mais crítico da história ali no Mahabharata, quando a batalha de Kurukshetra vai começar, aí Krishna entra em cena e através de uma conversa maravilhosa com seu discípulo, que é o guerreiro Arjuna, aí Krishna transmite a essência da ciência da autorrealização na forma da Bhagavad Gita, né? Então, toda essa trama política e complexa e envolvente do Mahabharata foi usada como um arranjo para prender a atenção dos leitores, e depois disso aí Krishna entra, como eu disse, e derrama esse oceano infinito de instruções maravilhosas sob a forma da Bhagavad Gita, né? Que também, como a gente falou,
Todos os filósofos consideram que o Bhagavad Gita é o texto que melhor resume a essência dos Vedas, e óbvio, nós como devotos de Krishna entendemos, porque foi Krishna pessoalmente que falou o Bhagavad Gita, ele é a maior autoridade em conhecimento. Então assim, aquela pessoa que está buscando sabedoria, que está buscando iluminação nessa era sombria, ele deve se valer dessa oportunidade de estudar o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita já está em português, né? E entender que, poxa, o Bhagavad Gita é uma misericórdia de Krishna, ele revelou tudo que a gente precisa saber nesse único livro, que é yoga, que é meditação, que é sacrifício, como devemos interagir com Maya, essa energia material, como podemos seguir uma disciplina espiritual, purificar e controlar nossos sentidos, o que é um guru verdadeiro, quais são suas características, sintomas, o que é um discípulo, quais são os obstáculos que um discípulo vai ter que enfrentar, como superá-los, enfim, tudo isso é apresentado de uma forma muito clara e muito objetiva na Bhagavad Gita. Então, eu vou, nos próximos dias, falar sobre Bhagavad Gita e depois a gente vai entrar exatamente nos versos. Isso vai fazer com que a gente fique praticamente um ano todo estudando o Bhagavad Gita, né? Então, como a gente não dispõe de muito tempo, e nessa era, Chaitanya deixou claro para ler a imensidão dos textos védicos, a gente tem que estudar a Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita vai nos qualificar, vai nos credenciar e vai fazer com que a gente se torne, fique pronto para estudar o Srimad Bhagavatam, que é a literatura mais importante no caminho do Bhakti Yoga. Então, nosso tempo acabou. E amanhã conto com a presença de vocês, a gente vai continuar falando da Bhagavad Gita. Hare Krishna.